ciência reconhece dois fenômenos em curso no planeta: as mudanças climáticas provocadas pelo aumento gradativo da temperatura média global e a chamada deriva polar, o deslocamento dos polos magnéticos da Terra. Os dois coincidem com o fato de que estamos vivenciando com mais frequência eventos extremos, como as inundações históricas ocorridas na Alemanha em julho deste ano, os incêndios devastadores em países da região do Mediterrâneo, na Europa, e o derretimento de geleiras no Ártico. Exemplos de situações atípicas relacionadas ao clima, como a neve no Brasil ou o calor extremo, estão por toda parte. Neste vídeo eu vou explicar qual a relação disso tudo com as mudanças climáticas e se também é possível fazer uma conexão com o movimento dos polos magnéticos do planeta. Vamos então entender primeiro o que é cada fenômeno de maneira resumida, a começar pelo que você certamente mais ouve falar: mudanças climáticas. Elas são alterações na dinâmica do sistema climático da Terra com origem natural ou provocadas pela ação humana. Desde o início do processo de industrialização, estamos emitindo de forma desenfreada os chamados gases de efeito estufa. CO2 é um deles. E eles estão diretamente relacionados ao nosso estilo de vida. A temperatura média global, desde então, vem subindo até mais rápido do que os pesquisadores previam. Você vê nitidamente uma curva crescente, né, quando você acompanha ao longo dos anos a fase pré-industrial da fase industrial e últimas décadas, esse aumento de emissões que acompanha um desenvolvimento baseado, sobretudo, no uso de combustíveis fósseis, que são grandes emissores de gás carbônico e de outros gases de efeito estufa. Então, quando você vê essa curva, é incontestável, né? As evidências de que o ser humano vem tendo um papel decisivo nas transformações do clima são cada vez mais robustas. O painel intergovernamental para mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, inclusive, divulgou esta semana um relatório com um alerta. Não será possível manter o aumento da temperatura média global em 1,5 graus até a metade do século, a não ser que haja uma redução rápida e em larga escala das emissões de gases de efeito estufa. O que isso significa? Que precisamos nos preparar para as consequências, e nós já sabemos quais são. Tudo isso culpa do próprio ser humano? Não haveria uma outra explicação para todo esse estrago? Uma possível reversão dos polos magnéticos da Terra, capaz de afetar o clima? Então vamos ao segundo fenômeno, a reversão dos polos. Bom, é fato que os polos magnéticos estão se movendo. Aliás, eles se movem desde sempre porque são forças, representadas aqui por linhas que atuam na nossa atmosfera, protegendo o planeta de tempestades solares, por exemplo. Esse magnetismo é fruto da atividade dos metais no núcleo da Terra. Você tem um núcleo interno, que ele é um material basicamente ferro sólido, e você tem um núcleo externo, que é um material líquido que está girando em torno desse núcleo metálico, que gera esse campo magnético pela lei física do eletromagnetismo, né? É fato que o polo, ele naturalmente se move, o polo geomagnético, né? Então é como se fosse no polo norte e polo sul. Mas não é um carro lá que pegou uma estrada e está andando. É simplesmente essa região de maior intensidade do campo, onde as linhas de força são verticais, né? Essa região está se deslocando, ela vai enfraquecendo num ponto e vai se fortalecendo em outro, e assim por diante. Entre um movimento e outro, é possível que em alguns milhares de anos o polo se mova tanto a ponto de se inverter. O norte vira sul, o sul vira norte. Essa mudança pode durar um período de centenas de milhares de anos, mas pode ser que também ela dure apenas um milênio, o que, portanto, não seria tratado mais como reversão, e sim excursão. Meio que o polo vai ali e volta, sabe? Isso ocorreu, segundo este artigo publicado na revista Science, há 42 mil anos. A chamada excursão de Lachamp deixou a Terra sem seu escudo magnético. Ficamos praticamente sem camada de ozônio, expostos à radiação cósmica. Foi quando os últimos neandertais desapareceram. Os cientistas envolvidos nessa pesquisa identificaram que a exposição à radiação aumentava na medida em que o campo magnético terrestre enfraquecia. E tudo leva a crer que esse enfraquecimento está ocorrendo novamente. Sempre até onde a gente pode estudar, né? Que houve uma inversão, isso ocorreu, foi precedido por uma diminuição da intensidade do campo. E o campo magnético também está decaindo atualmente.
Só que isso está longe de sinalizar que estamos diante de uma nova reversão dos polos logo ali na frente. E mais ainda, que essa provável reversão estaria provocando as mudanças climáticas. Primeiro, os polos demoram milhares, às vezes centenas de milhares de anos para trocarem de lugar, enquanto as mudanças climáticas estão sendo percebidas em questão de décadas. Segundo, as mudanças climáticas têm a ver com a ação do ser humano, e o ser humano tem pouca, ou talvez nenhuma, até onde se sabe, influência sobre o que ocorre no núcleo da Terra, que é de onde vem o magnetismo do qual estamos falando. Pode ser uma coincidência, entre aspas, que o campo esteja diminuindo, mas que depois ele volte a aumentar. Tá? E, assim, é muito cedo para nós dizermos que a mudança climática, que os eventos extremos que ocorrem atualmente, né, como as chuvas no norte da Europa que ocorreram esse ano, ou o calor extremo nos Estados Unidos e no Canadá, ou as cheias no Amazonas, estejam relacionadas diretamente a uma possível inversão do campo geomagnético. Agora, claro que se estivéssemos mesmo num contexto de reversão de polos, algumas coisas poderiam mudar no planeta. Por exemplo, os animais que se orientam pelo campo magnético da Terra vão ter alguma dificuldade e vão precisar se adaptar, né? As bússolas, por exemplo, a gente vai precisar aprender a reinterpretar. Mas o que a ciência tem de concreto hoje são as mudanças climáticas provocadas pela ação humana e que podem estar por trás da tragédia vivida na Alemanha em julho deste ano e não só. In an indirect way, we can say it has something to do with climate change because due to the warming of the atmosphere can hold more water vapor, and that means we have more energy and, of course, water in the atmosphere, which then should result in more such events. Nos próximos anos, com a possibilidade de desastres meteorológicos assim ocorrerem com mais frequência e mais intensidade por causa do aquecimento global, os países vão precisar se preparar. A Alemanha, por exemplo, foi bastante criticada porque teria alertado os moradores sobre a inundação quando já era tarde demais. É que a Alemanha possui uma rede observacional muito robusta, possui cientistas de meteorologia extremamente capazes e a previsão meteorológica não foi adequada. Mas, ainda que a previsão meteorológica tivesse sido adequada, isso não significa que esse evento não seria tão impactante como foi. Porque as populações estavam expostas no lugar aonde a ameaça aconteceu, aonde o desastre aconteceu. O impacto maior ou menor de um desastre vai depender sempre de onde ele ocorre e de que forma foi possível amenizar as consequências, ou melhor, as causas. Nesse caso, todos os cientistas com quem falamos são unânimes. O que está nos deixando mais vulneráveis a catástrofes de todo tipo são as mudanças climáticas. A reversão dos polos, se algum dia for mesmo afetar a vida no planeta, será daqui a milhares e milhares de anos. Deveria ser a menor das nossas preocupações, porque quanto a isso não podemos fazer absolutamente nada. No caso do aquecimento global, esse sim, cada um pode contribuir de algum jeito. O que a gente está esperando para tomar atitudes concretas enquanto humanidade, né?